lançou recentemente na Netflix a segunda temporada de Biohackers. E eu confesso que, por conta da sinopse da primeira temporada, essa série era uma série que realmente não me encheu muito os olhos sobre essa história, sobre a trama que ela traz pra gente. E depois que um amigo, o Melky Rodrigues, acabou falando dessa série numa live, acabou me enchendo um pouco mais os olhos. O que será que essa série, Biohackers, tem de mais que tanto esse meu amigo como outras pessoas acabaram elevando essa série a ponto de, nessa segunda temporada, ter um hype tão alto? Será que Biohackers, uma série alemã, merece todo esse hype? Merece fazer parte da sua lista? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar da série Biohackers, da Netflix. Será que as séries alemãs vão dominar o mundo? Eu já fiz essa pergunta antes, né? Mas antes da gente falar de Biohackers, vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar bastante o Séries em Série, os vídeos aí que a gente tem trazido com conteúdos tops para vocês, com dicas de séries e filmes toda semana. Aproveita, se inscreve aqui no Séries em Série, porque a gente tá num ritmo acelerado em relação a esses conteúdos e o canal tem crescido cada vez mais. Então vem junto com a gente aqui no Séries em Série, se inscreve lá. Mas vamos lá falar um pouquinho mais de sinopse de Biohackers. Em Biohackers, a jovem Mia Åkerlund acaba de entrar na faculdade. E atraída pelos estudos da biotecnologia, ela acaba chamando a atenção, na verdade conquistando, a professora Lorenz, que é uma das referências em relação à biotecnologia que tem no meio e é professora dentro dessa faculdade. Mas a relação dessas duas acaba se complicando bastante quando uma perigosa pesquisa acaba caindo nas mãos de pessoas mal intencionadas, de pessoas erradas. Mia, então, vai precisar decidir de qual lado que ela vai estar e até onde que ela vai ser capaz de ir para descobrir toda a verdade em relação a essa pesquisa e em relação à própria vida dela. Agora, a gente chega para falar de forma um pouco mais analítica de Biohackers, que tem uma história um pouco mais complexa e mais completa em relação ao que a sinopse acaba trazendo pra gente. E aí a gente chega para falar um pouco em relação ao enredo, a toda essa trama que Biohackers traz pra gente, que é uma trama muito bem desenhada e que vai crescendo com o passar dos episódios e que vai te prendendo a cada final de episódio, fazendo com que você queira saber o que vai acontecer dentro dessa história e querendo maratonar, assistir logo todos. E eu te digo mais, com a segunda temporada que chegou, a história acabou ficando mais interessante e te prende mais ainda. Uma história que tem todo um enredo muito interessante que vai te fazer, dentro desses mistérios, ficar preso dentro dessa trama, a ponto de maratonar, de repente, as duas temporadas seguidas, já que são temporadas pequenas, de uma vez só. Só que eu achei que em alguns determinados momentos a história acaba ficando um pouco corrida. Quando você presta atenção em relação ao enredo, ao desenrolar de toda a trama, em alguns episódios você vê que ela passa tão superficial sobre alguns pontos que faz com que você entenda que aquela história está correndo em relação a esse enredo. E isso pode acontecer por conta do número baixo de episódios que a série possui e que acaba fazendo com que tenha que você chegar no clímax de uma forma mais rápida do que toda essa história merecia em relação ao aprofundamento da trama, personagens, principalmente os amigos dela ali que estão dentro do próprio apartamento junto com ela. Ou seja, existem algumas tramas que poderiam ser melhor desenvolvidas se a gente tivesse, de repente, 3 ou 4 episódios a mais em cada um das temporadas. Mas isso também não é nada que influencie no enredo completo quando você acompanha a primeira e segunda temporada de uma forma única. E aí, falando dessa
primeira temporada ainda, essa forma como eles trouxeram de 2 tempos, sim, é uma forma que me agrada muito, desde How to Get Away with a Murder, que o tempo atual é em relação ao trem que tá ali, que aconteceu dentro do trem, e que tudo que acontece no decorrer dos episódios são tipo flashbacks, são tempos passados até chegar no momento trem, e essa primeira temporada acaba desenrolando dessa forma, sendo que um dos tempos, que é o tempo do trem, acabou sendo mal desenvolvido por conta dessa correria. E isso acaba atrapalhando um pouco em relação a esses pontos da série. Mas, na segunda temporada, eles conseguiram dar uma ajustada em relação a esse ritmo e transformou a série num ritmo bem alucinante ali, com bastante história, bastante trama, muito envolvente, que vai te prender a todos os episódios. E falando do decorrer da trama, a gente consegue, inclusive, acompanhar um crescimento muito alto em relação aos próprios personagens. A Mia mesmo, na primeira temporada, tem um tipo de interpretação, um encarne com o personagem, que aumenta muito mais na segunda temporada, principalmente dos problemas que começam, neurológicos que começam a acontecer com ela ali. Não vou entrar em spoiler aqui, porque esse é um vídeo sem spoiler, mas você vai poder acompanhar todo esse crescimento. Inclusive, falando um pouco dessas interpretações, eu concordei totalmente de que os atores, tanto na primeira quanto na segunda temporada, que são os mesmos personagens que acabam seguindo, tiveram interpretações muito boas. Ao contrário do que a crítica tem dito aí, de que realmente tiveram interpretações fracas. A gente precisa entender que o ritmo alemão, em relação às séries, são um pouco mais frios, sim, e não é isso que faz com que aquele personagem, com aquele ator, não tenha esse encarne dentro da história. Então, tiveram interpretações boas, sim, e que foram crescendo com o andamento da série e que não deixa a desejar em nada em relação a essa história. Biohackers, sim, é uma série top que precisa fazer parte da sua lista. E são por todos esses pontos que Biohackers recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, é uma série que durante alguns momentos da história dela parece que tem uma história bem previsível, em que em alguns momentos vai te prender por conta desses mistérios que estão trazendo, mas também que deixa a desejar um pouco em relação ao ritmo, mas que não é nada que não seja um bom entretenimento de uma série top, com uma história muito bem desenvolvida e surpreendente em vários momentos, com um tema totalmente inovador, e que precisa fazer parte da sua lista hoje. Já começa a maratonar uma série rápida e fácil para você começar a assistir hoje. Sem contar que pela forma que termina essa segunda temporada, a gente já tá aqui em toda a torcida para que aconteça o quanto antes essa terceira temporada, porque todos os ganchos possíveis, todas as possibilidades em relação à trama e à história ficam em aberto para uma continuação numa terceira temporada. Então, se puder ter essa renovação, Biohackers sim é uma série top que merece ter essa continuidade em relação a essa história. E agora o Séries em Série quer ouvir você. Você curtiu Biohackers? Você imaginava que essa história é uma história rápida, fácil, gostosa de se assistir? Biohackers pode ser uma série que vai fazer parte da sua lista? Escreve aqui nos comentários todas as suas opiniões a respeito dessa série e quais são as suas perspectivas para trazer pra gente trocar bastante. Vocês sabem, né? A gente gosta muito quando vocês colocam aqui nos comentários, porque essas teorias e essas tramas que a gente vai conversando, vai trocando aqui bastante, faz a gente crescer cada vez mais para trazer novos conteúdos sempre para vocês. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de se inscrever aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente traz muito conteúdo top para vocês. Vou deixar aqui o card de um vídeo top que a gente colocou aqui com uma dica de série ou de um filme para você colocar aí na sua lista, porque eu tenho certeza que você vai curtir bastante. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!